A paz do Senhor para todos que me ouvem. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 em diante, 22, 23 e 24. Diz assim a Palavra do Senhor. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Versículo 23. Porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, versículo 24, que tudo que pedis orando, crede que o recebereis e tê-los-ei. Amém? E tê-los-eis. Glória a Deus. Esse versículo que eu acabo de ler diz respeito a uma passagem que Jesus vinha com os discípulos e ele observou uma figueira. Logo era para ter figo, era para ter fruto. Jesus, quando olhou, ele viu aquela figueira cheia de folhas. Ele imaginou que naquela figueira teria frutos, porque era normal primeiro a figueira dar figo para depois folhas. Primeiro nasciam os frutos para depois as folhas. E quando Jesus olha e vê ela cheia de folha, Jesus, como homem, logo imagina que ali teria frutos, visto que primeiro ela daria frutos, para depois folhas. Quando Jesus se aproxima daquela figueira, Jesus olha para a figueira e ao invés de frutos, ele só encontra folhas. Então Jesus se revolta com aquela figueira, se revolta com aquela árvore, visto que ele estava com fome. Ele queria fruto para se alimentar. Ele, como homem, estava com fome e queria frutos para se alimentar. Não encontrando fruto naquela figueira, ele lança uma palavra de maldição para a figueira. Quando ele volta no outro dia com os discípulos, ele encontra aquela figueira seca e morta. Então os discípulos olham para ele abismado e diz: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste ontem secou e morreu. Aí ele falou assim: olha, não te maravilhes disso, porque eu também vos digo que se vocês tiverem fé em Deus, vocês vão dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e se vocês não duvidar, mas crer no seu coração, tudo que vocês disser será feito. E é sobre isso que eu quero falar. 4 tópicos necessários para que aconteça o milagre. Primeiro, ter fé em Deus. Segundo, dizer para o monte. Terceiro, não duvidar. Quarto, crer. Ter a fé em Deus. Dizer para o monte, não duvidar, mas crer, e será feito. Ter a fé em Deus, no original quer dizer ter a fé de Deus. E qual é a fé de Deus? A fé de Deus é aquela fé que ele olha para o nada e diz: haja, e ouve. Então a gente temos que olhar, ainda que nós não esteja vendo nada, e falar: haja, haverá, acontece, mesmo que a gente não veja acontecer. Isso é a fé de Deus. Temos que ter a fé de Deus, acreditar
ainda que não estejamos vendo nada. Deus olha para o nada e diz: haja luz, e passou a existir a luz. Não existia, mas pela palavra dele, haja, houve luz. E nós temos que dizer para ele, como Deus falou, para as circunstâncias, para as dificuldades, haja solução. Ainda que nós não estejamos vendo a solução, ainda que nós não estejamos vendo o socorro, a providência, haja luz. Temos que ter a fé de Deus e dizer, porque não adianta a gente crer e não professar. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Então nós temos que confessar, temos que dizer, temos que lançar a palavra, porque é a palavra que vai surgir o efeito. Todas as coisas acontecem pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que estar em nós. E nós temos que lançar a palavra, acreditando como Deus acreditou, que quando Ele falasse haja, aconteceria. Nós temos que dizer, em nome de Jesus, haja isso, e há de acontecer. Ter a fé de Deus, ter a fé em Deus, ter a fé de Deus. Dizer, não duvidar. Não devemos duvidar, devemos falar, dizer sem duvidar. A Bíblia diz que quem duvida é como a onda do mar, não tem paz, fica para lá e para cá, para lá e para cá, não tem paz. Então a gente temos que crer, glórias a Deus, não duvidar, mas crer. Certa feita, quando um certo homem procura Jesus para curar a filha dele, e alguém chega para Jesus e fala para aquele homem: não incomodes mais o mestre, sua filha está morta. Mas aquele homem olha para Jesus e Jesus diz para ele: não temas, crer somente, crer. É necessário a gente ter a fé de Deus. É necessário a gente dizer para os problemas que Deus é o Deus que nos dá a vitória. Dizer que a vitória já é nossa em nome de Jesus. É necessário nós dizer. É necessário nós não duvidar, mas crer. E que Deus nos abençoe. Em nome